Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para montar a meta de leitura 12 livros para ler nos 12 meses de 2026. Em quantidade de livros, esse não é necessariamente, desafiador, porque em 2025 eu li, mais de 50 livros, então 12 não é uma quantidade necessariamente grande. Porém, o desafio vai ser ler esses livros que eu separei aqui, livros que eu quero muito ler. Livros que eu comprei recentemente, livros que estão aqui há mais tempo na minha estante. Mas, como eu disse, o desafio será ler esses livros em uma época aleatória. Porque eu vou sortear esses livros para ler. Eu escolhi os 12 livros, eles estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou descobrir qual desses 12 livros eu vou ler em cada mês quando eu montar a minha TBR, que eu vou sortear um livro, vou ler o nome e aí eu vou descobrir qual deles eu vou ler naquele mês. Isso junto com a minha TBR misteriosa. Tem vídeo aqui no canal montando essa TBR, onde eu coloco características aqui. Durante a minha TBR, eu sorteio um papelzinho, leio a característica e escolho um livro da minha estante com essa característica. Então, eu vou dobrar os nomes, os títulos desses livros dos 12 para os 12 meses, de uma maneira diferente. Então, na hora, da que estiver montando a TBR, eu sorteio da característica e depois eu sorteio o título do livro. E a gente descobre quais são os 2 livros surpresa, que eu vou ter que ler naquele mês. E aí, já dando um spoiler, como vão funcionar as TBRs de 2026? Eu vou, ter 2 livros surpresas, um, desses 12 livros que eu quero ler durante o ano, desses desafios de 12 livros de 12 meses. O outro livro surpresa vai ser o da TBR Misteriosa, onde eu vou escolher um livro pela característica que saiu no sorteio. E eu vou ter mais 2 livros, na verdade 2 histórias, porque aí eu vou poder escolher alguma saga, alguma trilogia, alguma duologia. 2 outras histórias que eu quero ler e aí vai ser escolha por minha. Então, a gente vai ter basicamente 4 livros, sendo que vai ter meses que vão ter mais livros, que aí eu vou escolher trilogia, vou escolher trilogias. Então, esse vai ser o formatinho das nossas TBRs do ano de 2026. Mas voltando para cá, vou mostrar para vocês os 12 livros que eu escolhi. Como eu disse, são livros que eu quero muito ler, apesar de alguns terem chegado recentemente aqui na estante, outros já estarem aqui há um bom tempo, mas todos eu quero ler. E eu quis fazer isso porque eu não teria desculpa de sortear o título e falar, nossa, que livro chato, não queria ler. Não, aqui são todos os livros que eu quero muito ler, que eu tenho curiosidade. Então, vamos começar mostrando os livros nacionais que eu escolhi para esse desafio. Foram 2, se não me engano, e o primeiro é A Canção dos Ossos. Esse é um livro nacional, eu comprei lá na Bienal, conheci a autora, peguei o autógrafo da Gil Domingues, é um livro bem bonito, ele é lançado pela Galera Record, e eu sei que é uma releitura de O Fantasma da Ópera. Esse livro, ele é um pouquinho maior, porque ele tem 445 páginas, então ele é bem grandinho. A letra é assim, bem marcadinha, tá? Mas acho que não atrapalhando a leitura, é uma diagramação padrão da Galera Record. Os inícios de capítulo, vamos ver como são. Ó, assim, tem tipo um espelhinho. Também são bem bonita. A capa, eu acho um escândalo de tão linda. E tudo que eu sei é isso, que é uma releitura de O Fantasma da Ópera. E aqui eu não vou ler a sinopse dos livros com vocês. Eu vou deixar para ler a sinopse no momento que eu estiver ali montando a minha TBR e que esses livros forem sorteados. Aí eu vou ler a sinopse direitinho para vocês. Aqui eu vou dizer só o que eu sei da história, o que me fez querer comprar esses livros. Beleza? Beleza. O segundo livro nacional que eu escolhi é Tudo é Rio, da autora Carla Madeira. Eu nunca li nada dessa autora, apesar de saber que ela é uma voz muito potente da literatura contemporânea, que as histórias dela fazem a gente refletir, chorar. Então, eu nunca li nada dessa autora, mas quero mudar isso, então eu quero ler Tudo é Rio, que tem aqui 671 páginas. É um livro bem curtinho, eu acho que é um dos menores da autora. Então, eu escolhi por conta disso e não sei nada sobre o livro. Apenas sei que muita gente sai arrasada desse livro aqui. É isso que eu sei. Não sei se muita gente gosta, se pessoas não gostam muito, se detestaram, não sei quase nada. Mas eu sei que os livros da Carla Madeira, fazem a cabeça da gente explodir. Então, eu creio que esse aqui também segue essa mesma linha
Quero muito ler, quero conhecer essa autora em 2026. Eu queria ter lido os livros dela em 2025. Acabei não tendo tempo, então ficou para 2026, mas desse ano não passa. Agora, um livro da Darkside. Gente, esse aqui é uma das edições mais bonitas que eu tenho na estante. Simplesmente assim, tá? Ele também é bem grandinho, acho que ele tem suas 350 páginas, então realmente é um livro bem grande, mas é uma edição, gente, belíssima. Olha isso aqui. Que lindo. A diagramação, creio que seja, né? Ai, abriu uma ilustração, olha só. Que lindo. Ai, adorei. Vamos ver a diagramação. Diagramaçãozinha normal do Darkside, nada demais. Porém, eu tenho grandes expectativas para essa leitura, porque, pelo que eu sei, é uma história baseada em fatos reais. Uma história de ficção, mas, né, que tem um fundinho de verdade, e conta a história de uma mulher que tinha uma botica, né, há muitos anos atrás, acho que na época medieval, onde ela vendia venenos, tá, para as mulheres que sofriam algum tipo de violência ou abuso, e envenenar os maridos delas. Enfim, né? Quem somos nós para julgar? Vou ali pegar todos os mocos para essa querida. Então, assim, quero muito ler esse livro, tem uma premissa muito interessante. E, enfim, acho que também vai ser uma boa leitura. Porque, né, gente? Eu acho que todos os livros aqui serão boas leituras. Então, né? Tenho expectativa de que todos sejam aí de 4 estrelas para cima. Outro livro da Darkside que eu escolhi foi Temporada de Caça. E eu fiquei pensando assim, gente, eu tenho 2 livros da Darkside, tanto a Fã quanto Temporada de Caça, e seria muito legal se eles caíssem em leituras de outubro, porque são muito na vibe do Halloween. Os dois. Então, assim, joguei pro universo, né? Seria legal se caísse em outubro. Principalmente esse aqui, que é um livro de horror. Eu não costumo ler livros de horror. Mas essa premissa me chamou a atenção porque a gente tem um homem que caçava ilegalmente numa reserva indígena, se não me engano, e agora ele é assombrado por uma entidade, por um fantasma, por um monstro, sei lá, que é personificado no corpo de uma mulher com cabeça de cervo. Então, assim, sei que é uma leitura de embrulhar o estômago, tá? De vez em quando eu gosto de fazer umas leituras pesadas. Então está aqui, Temporada de Caça. Agora um livro também lindíssimo, tá? Que é Tress, a Garota do Nariz Alta. Esse aqui lançado pela Trama. É um livro, gente, bem grandinho, tá? Temos livros grandes aqui. Ele tem suas 433 páginas, só que ele é ilustrado. Então, assim, é uma edição linda, tá? Eu nunca li nada do autor, né? Gente, eu quero entrar na Cosmere com esse livro, porque é um livro de fantasia, dizem que bem fofo, cheio de aventuras. Inclusive, eu acho que esse autor escreveu esse livro em homenagem à esposa dele. Então, assim, parece ser um livro bem fofinho. E acho que vai ser fluido, acho que vai ser rápido, a edição é linda, então eu quero entrar na Cosmere com esse livro aqui, que é um livro de volume único e que eu acho que eu vou ler bem rapidinho. Aqui, aparentemente, é uma menina que vive numa rocha no meio de um oceano, só que esse lugar é totalmente mágico, tá? É isso que eu sei, não sei nada além, mas esse autor é hypadíssimo. Então, pra mim, isso aqui já é 5 estrelas. Até porque a edição dele é linda. E, pra mim, um livro bonito já tem uma estrela garantida, tá? Sou hipócrita a esse ponto. Se a edição é bonita, eu gosto. Agora, um livro que eu conheci aleatoriamente, que é Sementes Malditas, do mesmo autor de Laranja Mecânica. Eu já li Laranja Mecânica? Não. Mas quero conhecer esse autor, já vi muita gente falando bem sobre esse livro. Ele é publicado pela editora Novo Século e tem 253 páginas. Então, acho que vai ser uma leitura bem rapidinho, tá? A diagramação é um tanto quanto miúda. Mas, se a história for interessante, como eu acho que é, eu vou conseguir ler bem rapidinho. Aparentemente, a gente tem nesse livro aqui a história de um local super populoso, e aí as pessoas controlam quem vive e quem morre. Gente, eu não sei muita coisa sobre esse livro, não, tá? Fui totalmente influenciada por isso aqui, ó, do mesmo escritor de Laranja Mecânica. E por essa capa que eu acho linda. Bem sombria, com essa menina meio que chorando. Enfim, eu achei essa capa bonita. Peguei referência de Laranja Mecânica e ele está aqui na minha estante e vai ser lido em 2026. Chegamos agora nos 2 livros encalhados que eu tenho aqui na estante.
Agora a gente só tem livro da Intrínseca, tá? De agora até o final é só Intrínseca. Tem muitos não livros dessa editora. Aqui a gente tem um livro de suspense bem grandinho, tá? Ele tem 430 páginas, quase 500. Eu acho essa capa linda, tá? E confesso que essa capa e ele ter ficado por menos de R$ 20 na Amazon foi um motivo de eu ter comprado. Mas essa sinopse também é interessante porque aparentemente é um suspense, onde ocorre um assassinato numa aldeia indígena e aí uma garota vai começar a investigar sobre esse assassinato. É isso que eu sei. Posso estar falando bobagem? Posso. Porque isso aqui são sinopses que eu li uma vez na minha vida, e aí foi essa informação que ficou guardada na minha mente. Então eu acho que o livro é sobre isso. Isso vale para todos os livros que estão aqui, tá? Eu vou ler a sinopse direitinho para vocês lá nos vídeos de TBR, quando esses livros forem sorteados, e aí a gente vai saber exatamente do que se trata cada história. Mas por aqui é só uma apresentação do livro que eu acho que se trata a história. Então, em A Filha do Guardião do Fogo, eu acho que a história é isso. Tem sempre que é um suspense, tá? E eu tô animada. A edição tem uma letrinha miúda também, né? Então aí é com calma. Vamos ver o início de capítulo como? Esse aqui é o início da parte 2. E o início de capítulo 2 na próxima página, a gente vê como que é. Ah, é um foguinho. Ó, achei legal. Né? Faz referência ao título, né? Filha do Guardião do Fogo. O outro encalhado é A Serpente de Exes. Eu confesso que eu já li o primeiro capítulo desse livro, porque eu participei do calendário do advento do Clube do Livro que eu participo, e uma das atividades foi ler o primeiro capítulo de um livro encalhado, e aí eu escolhi A Serpente de Exes. Esse aqui já esteve na minha TBR de 2025, mas eu não li. Eu sei que a gente tem uma questão mitológica de uma serpente que aparece no rio e aí pessoas começam a desaparecer. O primeiro capítulo já me entregou essa ambientação sombria. Enfim, eu gostei bastante do primeiro capítulo, tive uma boa impressão e eu quero ler 2026, né? Já é um livro meio que iniciado, apesar de só ter lido o primeiro capítulo. Eu gostei bastante, então tá aqui, tá? Eu gostei dessa primeira impressão do livro e eu espero ele me entrega essa estética dark, essa estética sombria, e que seja um livro aí com bastante lenda, com bastante fantasia. Sei que é um suspense, mas eu quero uma pitada de fantasia aqui. Nunca li nada desse autor e eu quero começar com Percussão, porque a premissa desse livro é maravilhosa. Aparentemente, nós temos um futuro distópico onde as pessoas têm memórias que não são delas. Então, uma mulher aparentemente criou um método, um remédio, sei lá, para curar o Alzheimer. Só que isso saiu do controle e as pessoas agora se lembram de coisas que elas não fizeram, que não fazem parte da vida delas. E aí, gente, a galera tá meio que, ó, indo de arrasta por conta própria, porque algumas lembranças são muito tenebrosas. Então, assim, quero muito ler, nunca li nada desse autor, mas joguei na maçã também, miúda, mas eu acho que o espaçamento de letras está bom. Eu acho que vai dar pra ler rápido. É uma história que eu creio que vai me pegar, sabe? Porque, gente, a premissa já me deixou curiosa. Ele é um livro de 315 páginas, então é até que, né, nem grande nem pequeno. Acho que eu consigo ler bem rápido. E, enfim, muito ansiosa para esse livro aqui. Esse aqui é um dos que eu tô mais ansiosa e um dos que eu acho que eu vou ler mais rápido. Porque, gente, que premissa maravilhosa! Eu trouxe agora dois livros da mesma autora, começando com Babel, da R.F. Kuang. Eu sei que esse livro a gente tem questões da tradução, que a magia está ligada às palavras, e é tudo que eu sei e tudo que eu precisei saber para querer ler esse livro. Ele é bem grande, tá? Ele tem suas 589 páginas. Eu que lute para ler esse tijolo, mas eu acho que vai ser uma história que vai me interessar muito. Porque eu sei que essa autora, ela escreve livros de fantasia, livros de ficção, mas ela traz uma crítica à sociedade, uma crítica real. Sei que os protagonistas dela geralmente têm moral duvidosa, então assim, tem tudo para ser uma autora favorita minha. Atualmente, até o dia de hoje, eu nunca li nada dessa autora. Mas eu quero mudar isso em 2026. Por isso que aqui, nesse desafio, nós temos dois livros dela. Onde o último é Catábases, um lançamento de 2025. Eu sei que aqui a nossa protagonista, ela vai descer até o inferno para resgatar o orientador dela, o professor dela, alguém assim, alguém importante para ela se formar. E aí, muitas coisas vão acontecer. E
É um livro também muito grande, tá? Ele tem 472 páginas, mas de tamanho, assim, eu acho ele bem parecido com o Babel, tá? Não acho o Babel extremamente maior que ele, não. E, enfim, quero muito ler esse livro. Acho que vai ser uma leitura bem diferente do que eu tô acostumada. E é isso. Agora eu vou escrever o título de todos esses livros que eu escolhi aqui. Vou colocar aqui dentro para tudo ficar prontinho quando eu for montar as minhas TBRs. E assim eu finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!